Fala aí, meus amigos do Isoda Santos, tudo certo? Vamos dar uma repercutida aqui em mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. É um início de campeonato bem preocupante, porque de 15 pontos disputados, o Santos só conquistou 4. Um empate e uma vitória na Vila Belmiro, não venceu nenhuma fora de casa, tá? E o clássico contra o São Paulo deu brechas para o Santos vencer. Mas eu vou apresentar aqui uma entrevista do presidente Marcelo Teixeira, pós-clássico, na zona mista. Tava lá Bandeirantes, tava lá o Podpah do Peixe, o Diário do Peixe, o De Olho no Peixe, enfim, todo mundo tava lá conversando com o presidente Marcelo Teixeira após a derrota no Sansão. E ele falou algumas coisas sobre técnico que eu quero debater com vocês aqui, né? Que tá na mão de uma pessoa que na semana passada acabou ferindo a instituição. Se ele tá tranquilo ou não com a recuperação do Santos no Campeonato Brasileiro, é muito importante que você participe comentando aqui se você concorda com o presidente Marcelo Teixeira, tá? Aqui embaixo comente e já se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like, que é importante, compartilhe o vídeo para que os amigos possam chegar aqui no canal e também participarem desse debate aí, dessa entrevista do presidente Marcelo Teixeira. Vou colocar o fone, tá? E vou colocar o presidente aqui do meu lado. Uma semana cheia. Ó, vamos lá, vamos começar aqui com relação ao presidente falando sobre técnico. Bora lá. Agora até o próximo jogo, há alguma possibilidade do Santos conseguir no mercado contratar um novo técnico ou o César Sampaio vai ganhar a oportunidade de comandar o time contra o Red Bull Bragantino? Ó, prestem atenção na resposta do presidente. O semblante do presidente é importante. Você vê que ele não tá com um semblante leve, ele tá com um semblante de, né? Tipo, pô, vou ter que justificar um monte de coisa aqui. Bora lá. Boa noite. O departamento de futebol continua atento, continua monitorando, verificando o mercado para ver se há alguma solução em termos de definição de comissão técnica. O César continua, tá no trabalho e o próprio departamento continua também nesse monitoramento. Departamento que o presidente fala é o Pedro Martins, CEO do clube, que acumula a função também de executivo de futebol do Santos, tá? Tá com ele e a gente já viu pela entrevista dele que ele tem pensamentos diferentes com relação a técnico, não de imediatismo, mas a médio e longo prazo. Seguimos. O Santos negocia nesse momento com algum treinador? Aí eu já não posso afirmar, né? Isso jamais está a cargo do Pedro e o Pedro dando as informações, mas nada hoje concreto. Vai ser efetivar o César Sampaio, Marcelo? Tem chance de efetivar o César Sampaio? Tem chance de efetivar o César Sampaio se o Santos não conseguir uma alternativa segura para a continuidade do trabalho. O César é um profissional que foi contratado para a comissão técnica permanente. Então agora a gente aguarda esse trabalho que é feito também pelo departamento de futebol para a gente poder ir monitorando e tendo as informações para as definições dessa semana. Ó, vamos lá. Deixa eu ver o que eu entendi aqui da fala do presidente Marcelo Teixeira. Quem está no mercado buscando técnico e que disse para o César Sampaio desde o início que o César Sampaio era um tampão é o Pedro Martins, que é o CEO do clube. Correto? Tô falando besteira? Não, né? Então, é com ele. Ele é quem vai apresentar nomes para a diretoria do Santos. E esses nomes apresentados, a diretoria vai analisar, avaliar. Ó, Tata Martino. Pô, esse eu acho que tá bom. Vamos trazer esse. E aí, o que vocês acham, tal? Vamos nessa. Ah, Fernando Diniz. Pô, a gente não tem qualificação para o jogo do Fernando Diniz, isso, aquilo, porque a gente sabe que é um nome que o Pedro Martins tem um carinho especial. O Fernando Diniz tem uma ligação ali já há muito tempo, né? Tá no mercado o Fernando Diniz. Então, o Pedro Martins vai apresentar os nomes e a diretoria vai resolver se vai contratar ou não, ou se vai seguir com o César Sampaio. É simples. É por aí. Ou seja, a responsabilidade é do senhor Pedro Martins, CEO do clube e executivo de futebol. Acumula as funções todas lá, né?
Vamos seguir aqui ouvindo a entrevista do presidente. Marcelo, lá no Rio de Janeiro, você fez um discurso duro, né, depois da derrota para o Vasco. Hoje o Santos chega à quinta rodada com 3 derrotas fora de casa, né, mas são 3 derrotas em 5 jogos. O presidente Marcelo Teixeira, que também é torcedor, ele está preocupado? Tem algum sinal de alerta aceso pelo início ruim de Campeonato Brasileiro? Não tenho nenhuma preocupação. O trabalho é muito sólido, muito seguro. O elenco, assim como hoje, nós temos adversários que estão desfalcados. O Santos está desfalcado hoje de 2 dos principais jogadores do elenco. E por isso que o Santos tem um bom elenco. Você tira, no caso, o Neymar, entra o Roleiser e assim você vai tendo peças para que nós estejamos indo no caminho certo. Naturalmente, o que eu disse e reafirmo, o jogo no Rio de Janeiro ele é atípico. Os demais jogos, por mais que você diga, possa afirmar que possa ter perdido na Vila 2 pontos, mas são adversários muito duros, muito difíceis, que nós temos que reconhecer que estão bem à frente do Santos em termos de investimentos, de trabalhos, já disputam competições internacionais como Libertadores, estão num grau diferente. Não por isso que o Santos não esteja também indo em busca dos ideais, que é estar na primeira página da... Então é o início do campeonato e a gente tem a certeza de que durante o transcurso dessa competição o Santos vai se reafirmar. Bom, o presidente disse aí que tem a certeza que o Santos vai se reafirmar. Ele comparou o Santos com equipes com maior investimento, lembrando que o Santos fez um investimento de 11 milhões de euros no Benjamin Roleiser, que foi muito bem, tá? Contra o São Paulo, a principal partida dele, eu acho que jogou o tempo todo, eu acho que ele foi bem demais. O Álvaro Barreal é outro também que ajuda demais ali o meio de campo, dá um dinamismo. O Santos ontem só não arrancou um ponto do São Paulo porque a nossa dupla de volantes não estava legal. E o Sampaio acreditou demais até os 30 e poucos minutos no Schmidt e no Bom Tempo, né? Mas os dois não estavam legal desde o início do jogo. O Santos tomou, nos primeiros 20 minutos, 2 gols, né? E são 2 gols evitáveis. Mas, no geral, meio campo para frente, o Santos tem qualidade. O Santos tem muita qualidade. Eu entendo assim. Quando chegar Neymar de volta, e aí vamos pensar lá para depois da renovação de contrato dele, quando o Soteldo voltar, e não sei se volta contra o Bragantino, bem capaz que não, porque teve lesão muscular também, porque abusou, porque não teve ninguém que freou o Soteldo. Falou, você não treinou a semana toda, pô. Como é que você vai jogar no Rio de Janeiro contra o Fluminense? Treinou só sábado, rachão? Peraí, né? Se ele não treinou com um desconforto na coxa, foi para lá e estourou, né? E aí também a gente não sabe qual é a gravidade que o Santos não informa, tá tratando, vamos ver se ele volta agora, porque aí já vai dar 2 semanas, que seria o prazo mínimo, mas tem que voltar a treinar com bola, semana cheia. Mas o Santos só não venceu, só não conseguiu um empate. Uma bola do Tassiano que o Rafael foi buscar, que foi coisa de louco, né? E o Brasão também segurou a bronca, que o Santos também abriu espaço. Eu acho que a nossa dupla de volantes ontem vacilou, né? Bom Tempo e Schmidt não estavam numa tarde inspirada e aí facilitaram as coisas para o São Paulo. Agora, o Santos ter elenco para ficar na primeira parte da tabela tem, mas precisa de correções. Correções que eu digo são ações no mercado, contratações. O Santos precisa contratar um lateral direito urgente, porque enquanto o Aderlan não tiver a oportunidade de estar fazendo a transição, o Godoy e o Sherman não estão dando conta do recado e o Santos precisa contratar um primeiro volante urgente, que é o cara que se enfia ali na zaga, protege a zaga, que dá o primeiro combate e entrega a bola para a transição mais rápida. Isso ficou evidenciado no Clássico. O Santos, óbvio, o justo, equilibrando primeiro e segundo tempos, seria um empate. Mas se o Santos não conseguiu um empate, é porque não teve a competência suficiente, porque errou muito para ceder a vitória para o São Paulo. A primeira vitória do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo é um time que estava muito espaçado em campo. Tinha espaço para o Santos, sabe? Tinha oportunidade para o Santos avançar. Agora, pela fala do presidente, assim, é um discurso que eu entendo que o presidente tem que ter, um discurso mais otimista, mas com relação a treinador, não sei se o presidente, acredito eu que o César Sampaio, se não tiver um nome de impacto, nome que
que gere algum tipo de agitação no vestiário, o César Sampaio segue o trabalho dele. Essa é a minha opinião. A sua eu tô lendo aqui no comentário. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau.